Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai encarar um verdadeiro um Everest da filosofia, o mundo como vontade e como representação, de Arthur Schopenhauer. Um gigante, com certeza. Temos em mãos os prefácios, o comecinho da obra, e a missão é tentar decifrar o que ele mesmo chamou de um pensamento único. Pois é, uma única ideia que na cabeça dele resolveria os maiores enigmas da existência. É muita pretensão, né? Muita. E o fascinante é como ele já começa o livro. Ele não facilita em nada. Ele já começa como uma espécie de manual de instruções e, olha, não é nada amigável. Nem um pouco. Ele basicamente te diz, olha, não pense que você vai entender isso aqui numa sentada. Exato. Ele compara o livro a um organismo vivo, sabe? Onde cada parte só faz sentido em relação ao todo. Por isso, a primeira recomendação dele é, no mínimo, ousada. Leia o livro 2 vezes. Exatamente. Leia 2 vezes. Ele já começa dando trabalho. E a justificativa é que o começo depende do fim, tanto quanto o fim depende do começo. É quase um quebra-cabeça. É um raciocínio circular, né? Ele tá te avisando que você vai se sentir um pouco perdido no início. E que isso é parte do processo. E não para por aí. Não mesmo. Ele estabelece pré-requisitos, quase como um videogame que exige que você passe de fase antes de enfrentar o chefão. E quais são essas fases? Bom, a primeira é a leitura de uma obra anterior dele, bem mais técnica, chamada Sobre a Quádrupla Raiz do Princípio de Razão Suficiente. A base do sistema. Isso. Mas o segundo pré-requisito é o mais importante e o mais radical. Você precisa ter quebrado a cabeça com a filosofia de Immanuel Kant. Kant, o divisor de águas da filosofia moderna. Para Schopenhauer, era mais que isso. Ele usa uma metáfora incrível. Ele diz que ler Kant é como passar por uma operação de catarata. Nossa! Antes de Kant, você é filosoficamente cego, tateando no escuro. Kant te dá a visão. E só depois dessa cirurgia, você estaria pronto para os óculos que ele tem a oferecer. Ou seja, ele não está escrevendo para iniciantes. De jeito nenhum. Ele está dialogando diretamente com a maior revolução filosófica do tempo dele. E ainda tem uma sugestão bônus, que eu acho sensacional. A da sabedoria indiana? É essa mesma. Ele diz que ter tido contato com Platão e principalmente com os Vedas e Upanishads preparariam a mente do leitor da melhor forma possível. Isso no século XIX, né? Ele estava conectando Berlim com a Índia antiga. É uma audácia tremenda. Ok, vamos desempacotar isso, porque a audácia já começa aí. Com certeza. O livro abre com uma das frases mais impactantes da história da filosofia: o mundo é minha representação. É de uma audácia. É incrível. Ele basicamente joga fora séculos de filosofia que tentavam entender um mundo lá fora, um mundo objetivo. O que ele está tentando fazer aqui... Ele está começando pela fundação de tudo, sabe? Pela condição de toda a experiência. Essa frase significa que tudo que a gente conhece, o solo, a terra, essa mesa... O universo inteiro, nada disso existe para nós de forma independente. Só existe para um sujeito que percebe. Daquela famosa formulação dele. Exato. Não conhecemos um sol e uma terra, mas sim um olho que vê um sol, uma mão que sente uma terra. O mundo é sempre um objeto para um sujeito. É quase como a relação entre um videogame e o jogador. O mundo do jogo, as regras, tudo isso é o objeto. Mas nada disso existe sem o sujeito, o jogador, que é a condição para que aquele universo exista. Essa analogia é perfeita. E Schopenhauer diria que essa estrutura, a divisão sujeito-objeto, é a forma mais fundamental de toda a realidade que a gente pode conhecer. Mais fundamental que o próprio tempo e espaço. Sim, tempo, espaço, causalidade. Para ele, essas são as regras do jogo, as lentes através das quais o sujeito percebe os objetos. Mas aqui tem uma coisa que me intriga. Existem bilhões de jogadores, bilhões de sujeitos no mundo. Eu, você, cada pessoa. Como ele lida com isso? É aqui que a coisa fica ainda mais estranha e profunda. Ele argumenta que, embora existam bilhões de indivíduos que percebem o mundo, o sujeito com S maiúsculo, aquele que conhece, mas nunca pode ser conhecido, esse sujeito é, em essência, um só, indivisível. Espera, como assim? Os indivíduos, com seus corpos,
Estão no tempo e no espaço. São objetos, mas o sujeito puro, o óleo do mundo, está fora disso. É por isso que ele diz que se esse único ser que percebe desaparecesse, o mundo como representação... simplesmente deixaria de existir. Exato. Uau! Mas espera um pouco. Se tudo é apenas minha representação, isso soa incrivelmente solipsista. Quer dizer que nada disso é real? Que é só um filme na minha cabeça? E Schopenhauer concorda totalmente com essa objeção. Ele concorda. Totalmente. Ele mesmo diz que parar por aqui seria uma abstração arbitrária. Ele afirma que essa visão do mundo como representação é verdadeira, sim, mas é só um lado da moeda. Ah, bom. E é aqui que ele introduz o golpe de mestre, a virada de toda a filosofia dele. Ele nos convida a olhar para um objeto que a gente conhece de uma maneira radicalmente diferente de todos os outros. E que objeto é esse? O nosso próprio corpo. Como assim? Meu corpo também não é uma representação. Eu o vejo, eu o toco. Ele é um objeto no espaço como qualquer outro. Sim, mas a diferença crucial é que ele nos é dado de duas maneiras, completamente distintas e simultâneas. Certo. A primeira é essa que você descreveu, como representação, um objeto entre objetos. Mas a segunda forma de conhecimento é imediata, por dentro. Nós conhecemos nosso corpo de dentro, como vontade. Vontade, essa é a palavra-chave. É a palavra do enigma, como ele chama. E é fundamental entender o que ele quer dizer com isso. Quando eu decido levantar meu braço, esse ato da minha vontade não é algo separado que causa o movimento. Ah, entendi. Para Schopenhauer, o ato da vontade e a ação do corpo são a mesmíssima coisa. Vistas de duas perspectivas diferentes. Isso. A ação do corpo é simplesmente o ato da vontade tornado visível, tornado representação. Então não é um fantasma na máquina que puxa as alavancas. A vontade é a máquina em ação. Perfeito. É exatamente isso. E é por isso que ele diz que a dor e o prazer não são, na essência, representações. São o quê, então? São afecções diretas da vontade. A dor é a vontade sendo contrariada, o prazer a vontade sendo satisfeita. E ele leva essa ideia às últimas consequências. O corpo inteiro, cada órgão... é a vontade objetivada. Exato. Aqui a coisa fica realmente radical. Sim. Ele diz que os dentes, a mandíbula, o estômago, eles são a fome tornada visível. Os órgãos genitais são um impulso sexual objetivado. As mãos, os pés, tudo é desejo mediado pelo conhecimento se manifestando. É uma ideia poderosa, quase poética. Ele está dizendo que a biologia inteira se torna uma expressão visível dessa força que ele chama de vontade. Uma força cega e universal, exatamente. Certo. Isso faz sentido para o meu próprio corpo, a única coisa que eu posso conhecer por dentro. Mas e o resto do universo? A pedra que cai, a planta que cresce, como ele faz essa ponte? Ele propõe que a gente use esse conhecimento único e privilegiado do nosso corpo como uma chave, uma pedra de Roseta para decifrar o resto da realidade. Uma analogia. Exatamente. Se os outros objetos no universo devem ser algo mais do que meros fantasmas, mais do que simples representações, então a sua essência mais íntima, o seu em si, deve ser, por analogia, a mesma coisa que em mim eu chamo de vontade. Então a força que faz uma macieira dar maçãs e a força da gravidade que faz a maçã cair são, em essência, a mesma coisa que a minha vontade de tomar um copo d'água. Isso. Parece um salto gigantesco, né? Parece. Mas é o coração do pensamento único dele. E o fascinante é a aplicação disso. A força que atrai um ímã, a força que faz um cristal se formar, a própria gravidade, tudo isso, na sua natureza mais profunda, seria a mesma vontade. Mas ele não quer dizer que a pedra sabe que quer cair ou que o ímã tem consciência, certo? Isso seria animismo. Não, essa é uma distinção crucial. Ele não está projetando consciência em tudo. O conhecimento, a deliberação, a escolha por motivos... isso é nosso. Isso são características da manifestação mais elevada e complexa da vontade que acontece nos animais e principalmente nos seres humanos. Na pedra, na planta, a vontade aparece como uma força cega, um impulso constante. Uma tendência fundamental e inexplicável. Perfeito. A diferença está só no grau de manifestação,
no quão nítida é a aparência, mas não na essência. É a mesma força em diferentes disfarces. Essa visão de mundo onde a verdade é essa força crua, cega, até brutal, isso se reflete muito na forma como ele via a filosofia praticada no tempo dele, não é? Totalmente. A conexão é perfeita. Dá pra sentir essa mesma energia nos prefácios, onde ele não poupa ninguém. Ele é absolutamente implacável. Porque se a verdade é essa vontade nua e crua, então qualquer tentativa de adoçá-la, de usá-la para outros fins, para ele, isso era a maior das traições intelectuais. E ele via isso em todos os lugares. Especialmente com um alvo bem específico. Hegel. Sim, Hegel e seus seguidores. Eles os acusam, sem meias palavras, de serem charlatãs, de produzirem um disparate pretensioso e sem sentido só para impressionar. Ele via os filósofos de cátedra como sofistas. Exato. Gente que não buscava a verdade, mas sim um bom salário, prestígio e a defesa dos interesses do Estado e da religião. É dele aquela famosa frase, canta a canção de quem me dá o pão de cada dia. Essa mesma. Ele sentia que eles eram pagos para filosofar de um certo jeito. E ele traça um contraste brutal entre eles e ele mesmo. Ele diz que a obra dele foi fruto de uma vida inteira de reflexão. 30 anos movido por um impulso instintivo pela verdade, sem se preocupar com aplausos. E do outro lado ele via essa filosofia universitária paga para defender a teologia. Para ele, isso era propaganda, não filosofia. E ele parece quase se orgulhar do fato de a obra principal dele ter sido completamente ignorada por décadas. Ele usa isso como uma medalha de honra. Totalmente. Ele diz que a verdade não é uma Mauri, uma prostituta que se joga nos braços de quem não a quer. Ela é bela, mas austera. E o silêncio era a prova do valor. Para ele, sim. Significava que ele não estava dizendo o que o sistema queria ouvir. Ele confiava no tempo. Ele confiava que, eventualmente, a verdade encontraria seu público. Ele não escreve para os contemporâneos, ele diz, mas para a humanidade. É uma aposta na posteridade. Uma aposta quase arrogante, mas que no fim das contas se provou correta. Então, tentando amarrar tudo isso, o nosso ponto de partida é que o mundo que a gente conhece pelos sentidos é a nossa representação. É o lado de fora das coisas. O mundo como fenômeno, como imagem. Mas, através de uma única porta de acesso, o nosso próprio corpo, nós descobrimos o lado de dentro, a essência desse mundo. A coisa em si, de Kant. Que se revela para nós como vontade. Uma força una, cega, incessante e universal. Que está em tudo, da gravidade ao nosso desejo mais profundo. É um pensamento único, de fato, com um alcance monumental. Ele pega a revolução de Kant e dá um passo adiante, né? Ele nomeia aquilo que Kant deixou como um X incognoscível. Exatamente. E essa chave, essa palavra do enigma, ele encontrou na experiência mais imediata e inegável que nós temos. E é exatamente aí que fica uma reflexão final, quase uma provocação. Schopenhauer chega a essa conclusão universal partindo da experiência mais íntima e individual possível. Da consciência da própria vontade se movendo no próprio corpo. Exato. O que levanta uma questão inevitável e um pouco vertiginosa. Que é? Se todo o nosso conhecimento do em si do mundo está tão enraizado na nossa perspectiva individual, corporal, como a gente pode ter certeza? Certeza de que essa chave para o universo, a nossa vontade, não é só uma projeção da nossa própria natureza em tudo mais? Exatamente. Será que a gente está realmente descobrindo a essência do mundo? Ou será que estamos apenas e inevitavelmente vendo o nosso próprio reflexo em todos os lugares?